Vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha nesse contexto pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. Vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Esta concorrência gerou vários conflitos de interesse entre nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como maneira de se proteger ou atacarem no futuro próximo. Esta corrida bélica gerou um clima de compreensão e medo entre os países, onde se tentava se armar mais do que o outro. Existia também, entre duas nações poderosas da época, uma rivalidade muito grande. A França havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. O revanchismo francês estava no ar e os franceses esperando uma oportunidade para retomar a rica região perdida. O pan-germanismo e o pan-eslavismo também influenciou e aumentou o estado de alerta na Europa. Havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos em unir em apenas uma nação todos os países de origem germânica. O mesmo acontecia com os países eslavos. O odor fétido nos penetra a garganta adentro ao chegarmos à nossa nova trincheira. À direita dos Epargos, chove torrencialmente e nos protegemos com o que tem de lonas e tendas de campanha afiançadas nos muros da trincheira. Ao amanhecer do dia seguinte, constatamos estarrecidas que nossas trincheiras estavam feitas sobre um montão de cadáveres e que as lonas que nossos predecessores haviam colocado estavam para ocultar da vista os corpos e os restos humanos que ali haviam. Pela manhã, quando ainda estava escuro, há um momento de emoção. Pela entrada de nossos abrigos precipita-se uma turba de ratos fugitivos que trepam por toda a parte ao longo das paredes. Viver nas trincheiras é adiar a morte. A morte chegará pelo fogo inimigo, pelos gases tóxicos que asfixiam ou afogam ou pelas doenças que, inevitavelmente, se contrairão nesse inferno de lama. No depoimento de Rayman, ele cita o trauma causado devido aos corpos que permaneciam nas trincheiras, causando um grande odor, além de insetos e outros animais atraídos pelos cadáveres. Ele também cita o fato de usarem lonas como proteção de chuva, lonas que no amanhecer seriam usadas para cobrir mortos e restos de humanos. No segundo depoimento, podemos perceber que ele indica problemas com ratos, que invadiam as trincheiras, piorando as condições dos soldados, pois, além do incômodo, esses animais podem causar doenças. Os ex-combatentes também diz que os soldados descontavam sua raiva nos roedores, batendo nele e gritando contra eles. Já no último depoimento, podemos ver o conhecimento de todas as formas possíveis de morte que esses soldados poderiam sofrer. Estavam somente esperando que alguma das opções levassem às vidas deles. Perdas humanas e materiais. A guerra provocou a morte de 13 milhões de mortos e deixou 20 milhões de feridos e mutilados. Nesse conflito foram empregadas armas poderosas, gases asfixiantes, canhões de longa distância, metralhadoras, lança-chamas, tanques, aviões, submarinos. Muitos foram usados pela primeira vez numa guerra. Mesmo os países vitoriosos
haviam perdido grande parte de sua população masculina jovem, e quem voltou da guerra estava mutilado e com sérios problemas mentais. A perda material também eram enormes, e havia que reconstruir estradas, pontes, cidades inteiras. Começou um período de declínio na Europa, com os problemas sociais de desemprego, fome e miséria. A instabilidade política e social favoreceu o surgimento de regimes totalitários. Diante desse quadro, as sociedades viviam apreensivas com a possibilidade de um novo conflito mundial de maiores proporções e consequências do que a primeira, o que de fato aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Novos países. 4 impérios que foram considerados sólidos antes de 1914 simplesmente desmoronaram: alemão, austro-húngaro, russo e otomano. Com o Tratado de Versalhes, dos escombros desses impérios surgiram novos países como Polônia, Tecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Já o Império Otomano viu suas fronteiras diminuírem. Surgiu o moderno Estado da Turquia, que teve que reconhecer a independência da Armênia. Coube à França e à Inglaterra administrarem sob mandato os territórios da Síria, Líbano e Iraque. Liga das Nações. A criação da Liga das Nações, em janeiro de 1919, com sede em Genebra, Suíça, foi inspirada nas propostas de paz do presidente americano Woodrow Wilson. O objetivo era fazer com que as nações discutissem diplomaticamente seus problemas antes de entrar em guerra. Estados Unidos. Os Estados Unidos foram os grandes vencedores do conflito. Comercializaram por mais de 3 anos com os aliados. Não viram seu território ser invadido pelos inimigos e ainda se tornaram credores das nações europeias. Suas indústrias não sofreram a concorrência da Europa e suas perdas foram poucas comparadas às dos sócios europeus. Por isso tudo, o país seguiria sua ascensão como potência mundial. As guerras são uma forma de resolver conflitos internacionais ou disputas econômicas. Porém, na maioria das vezes, o que realmente se quer ganhar com elas é a superioridade em relação aos outros países. Nem sempre todos estão de acordo com esses conflitos, mas a população, na maioria das vezes, não tem poder de decisão em relação a isso. Os países participantes da guerra geralmente saem na desvantagem, pois as consequências são graves, mas os ganhadores de tal guerra podem sair na vantagem dependendo do desfecho. A Primeira Guerra Mundial teve seu desfecho desfavorecendo imensamente a Alemanha, através do Tratado de Versalhes. Em seu benefício, quem ganhou foram os países vencedores do conflito, Inglaterra, França, entre outros, esquecendo o fato de terem seus países abalados com a guerra. Quem se saiu vitorioso também foi os Estados Unidos, que na época emprestava capital aos países europeus.